Como nós falamos, hoje nós vamos começar uma série de mensagens sobre a Páscoa. Nós estamos no mês da Páscoa. Semana que vem já é o feriado de Páscoa, acho que dia 7, né? Já é feriado. Vai dar na quinta-feira? Sexta-feira? Mateus 26, irmãos. Eu falei o Evangelho de Mateus e não falei o capítulo nem o versículo. Mateus 26. Então, a gente está com a dinâmica aí. Eu achei interessante, conversei com o presbítero Alex. Nós vamos estar aí intercalando. Hoje eu vou estar falando sobre a Páscoa na ceia do Senhor. Mateus, capítulo 26, apenas o verso 26. E no verso 26, apenas a parte que diz assim: tomai, comei, isto é meu corpo. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, por este momento que estamos, ó Deus, diante de sua palavra. Fala-nos nesta noite. Alimenta-nos, segundo Deus, o propósito do Senhor em nos fortalecer, fazendo-nos, Pai Santo, a cada dia mais parecidos com Cristo, pois esse é o desejo do Senhor. Nos ajude, Senhor Deus, na transmissão de sua palavra, que a graça do Senhor continue, ó Deus, abundante neste lugar, abençoando-nos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a Páscoa era a primeira festa do calendário judaico, celebrado todo ano. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, segundo Levíticos, capítulo 23, verso 5. Era a ocasião em que cada família em Israel comemorava a libertação da escravidão do Egito, com o sacrifício de um cordeiro, e esse cordeiro deveria ser apresentado sem mancha, né? Se é sem mancha, é sem mácula, ele não poderia ser doente e nem poderia ser aleijado, ele tinha que ser perfeito. Perfeito ali nas limitações de um animal sem problema, sem doença, sem mancha. Um animal sem mácula. A festa também era a mais antiga de todos os dias santos dos judeus, sendo que a Páscoa foi celebrada na véspera da libertação do povo de Israel do Egito. Mas o texto base da nossa reflexão, Jesus havia celebrado a Páscoa com os seus discípulos, pois era um desejo dele. Ele vai registrar esse desejo em Lucas, no capítulo 22, verso 15. O texto diz assim: e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Thomas Cook, um bispo metodista do século XVIII, ele vai dizer que diante do texto o qual nós estamos, nós conseguimos identificar aí um hebraísmo, significando que Cristo possuía um desejo muito fervoroso. Eu tenho desejado comer com vocês essa Páscoa. Esse hebraísmo vai trazer que Jesus Cristo ele tinha um intenso desejo, e além de ser intenso, ele tinha colocado nesse desejo um saudosismo, porque era a última refeição que ele estava celebrando com seus discípulos. Pois, depois disso, ele seria preso, julgado e executado. Então ele desejava de todo o seu coração. E o interessante é que no período da Páscoa, as famílias de Israel se preparavam para esse dia. Tudo era relegado a segundo plano. A prioridade se voltava para a festa da Páscoa. E o interessante é que Jesus Cristo, quando ele fala a respeito desse desejo de comer a Páscoa com os seus discípulos, ele orienta a Pedro e João, dizendo assim: olha, vocês vão em tal lugar, assim, e vocês encontrarão um homem carregando um cântaro de água. E o legal é que quando você vai pesquisar, você vai ver que esse tipo de prática, de trabalho, era cultural das mulheres. Não era normal um homem carregar um cântaro de água, mas Jesus Cristo faz com que esse homem seja identificado como alguém que já deveria esperar ser procurado. Na verdade, Jesus Cristo estava colocando em prática aquilo que as demais famílias estavam também fazendo, porque Jesus Cristo já havia combinado com aquele homem, separando um espaço para celebrar a Páscoa, para comer a refeição da Páscoa com os seus discípulos.
E o interessante é que era uma coisa assim bem complexa, porque cada família tinha que pegar o cordeiro e levar para o templo, e o cordeiro era morto no templo. Não era dada a autorização para a família pegar esse cordeiro e imolar na sua própria casa. O cordeiro era levado para o templo. E nos registros históricos de Flávio Joséfo, nós conseguimos identificar ali que mais de 1/5 de milhão, ou até 1/5 de milhão de cordeiros eram levados para o templo para serem imolados. Era necessário até 600 sacerdotes para imolar aqueles cordeiros. Cada sacerdote conseguia, em 1 minuto, imolar 4 cordeiros. E era assim, cortava a goela do cordeiro, já buscava outro. Cortava a goela do cordeiro, já buscava outro. E aqueles estavam ali esperando o sangue ser colocado no recipiente e ser levado lá para a parte interna do templo. Alguns registros vão também mostrar que a quantidade era tão grande que o sangue jorrava e descia como um veio de cima do monte do templo e inundava o rio que passava lá embaixo no Vale do Cidrom. A mancha ficava viva de um vermelho, exageradamente vermelho, marcando aquele dia, o dia da purificação, o dia da Páscoa, o dia em que o cordeiro estava sendo apresentado. E o interessante é que quando nós vamos também olhar, Jesus Cristo, ele prepara a refeição com seus discípulos na quinta-feira. Galileus, alguns fariseus e homens que moravam, famílias que moravam na parte norte de Jerusalém, preparavam as suas refeições na quinta-feira. Porque esse grupo contava o início do dia, do nascer do sol até o nascer do sol do outro dia. O outro grupo contava o início do dia, do pôr do sol daquele dia, para o pôr do sol do outro dia. Então Jesus Cristo, ele come a Páscoa com seus discípulos e depois ele sai para o jardim do Getsêmani e lá ele é preso. Por isso que ele fala desse anseio. E quando nós olhamos para esses 2 dias, isso foi criado pelos judeus, pelos hebreus, para que os cordeiros que estavam sendo mortos no templo pudessem ser mortos em 2 tempos, para aliviar o trabalho no templo. Tamanha era a quantidade de ovelhas e cordeiros que eram levados para o templo. E Jesus Cristo, ele é preso depois, por isso que ele deseja comer de forma intensa com os seus discípulos. O Senhor estava ainda com eles à mesa quando tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos. E ele disse: tomai e comei, esse é meu corpo. E a seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Mateus 26, 26, 28. A ceia do Senhor substituiu a Páscoa judaica e nós precisamos compreender como isso se deu. E para compreender, nós precisamos observar algumas coisas que, se nós não ficarmos atentos, nós perdemos diante dos nossos olhos. E a primeira observação é que aquilo que era sombra deu lugar à realidade. Hebreus no capítulo 10, verso 4, o autor vai dizer: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Podemos afirmar aqui, meus queridos, que como sombra, ou seja, possuindo características representativas, os sacrifícios antigos não somente eram insuficientes, mesmo sendo oferecidos continuamente, ou seja, porque todos os dias, além da Páscoa, todos os dias, pela manhã, era oferecido um cordeiro.
e no final da tarde também era oferecido um cordeiro. Diariamente, 2 vezes ao dia, era oferecido um cordeiro. Quando eu comecei a ler a Bíblia, com mais atenção, por volta dos meus 16 anos, eu comecei a ficar com nojo. Eu falei, gente, mas que monte de cordeiro esse é morto. Toda vez pega o sangue e borrifa aquele sangue, depois joga o resto no pé do altar, e vai jogando no pé do altar. E como é que deve ser o odor daquele lugar? Mas eles tinham cuidado com a higiene do templo. Os intervalos que haviam entre um sacrifício e outro, o templo era limpo. Porque nós não podemos pensar num Deus que não tinha higiene. Mas aquilo que era sombra deveria dar lugar para a realidade. Não eram os sacrifícios contínuos suficientes, mesmo que eles fossem, como já falamos, contínuos, eles não eram suficientes, pois eram nada mais, nada menos do que sangue de bestas oferecidas ali, que não podiam alcançar a consciência daqueles que estavam oferecendo, mas que tinham um objetivo de apontar para a eficácia de algo definitivo. Hebreus, no capítulo 9, verso 14, o autor diz: muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. E ele também vai falar que este novo, ou este real, além de ser definitivo, ele também era eterno. Hebreus no capítulo 10, versos de 9 a 10, o autor diz: então, acrescentou: eis aqui estou, Senhor, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro, para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ou seja, o significado aqui para a antiga aliança é que não havia eficácia no sangue de um mero animal para levar uma ofensa moral ser redimida diante de Deus. Não foi possível reparar a lei através dessa prática. Não poderia fazer nada para manter a justiça de Deus, aquela prática. Não tinha eficácia para purificar o coração. O simples derramamento do sangue de um animal nunca poderia tornar a alma de uma pessoa impura em uma que pudesse agradar a Deus, que é puro, eternamente puro. Então, por meio da oferta definitiva de Cristo Jesus, como disse Paulo aos Romanos no capítulo 4, verso 25, apenas a parte A, o qual foi entregue por causa da nossa transgressão, somente essa poderia satisfazer a Deus. Pois ao observarmos com atenção, veremos que o apóstolo usa a voz passiva aqui, entregar, significando que Deus entregou o seu Filho, pois nossas transgressões exigiram que Cristo fosse entregue e condenado à morte em nosso lugar. Uma expiação que perfeitamente agradou a Deus, a quem nós ofendemos. Era necessário que aquilo que era temporal, ou aquilo que possuía características desvanecidas, que com o tempo ia se apagando, desse lugar para aquilo que é eterno e perfeito, o sacrifício de Jesus, que foi perfeito e agradou a Deus a quem nós ofendemos. A segunda observação diz que não há mais necessidade de se trazer um cordeiro ao altar. João 1:29. João disse assim, aliás, o João Batista, Ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Um cordeiro entre os judeus foi morto e comido na Páscoa, para comemorar a sua libertação do Egito. Aqui eu quero dar mais uma sugestão de leitura para os irmãos. Êxodo capítulo 12, versos de 3 a 11. Leia em casa, faça uma leitura detida do que a lei falava a respeito desse cordeiro.
Um cordeiro era oferecido no tabernáculo e depois no templo, todas as manhãs e todas as noites, como parte da adoração diária. Êxodo no capítulo 29, 38 e 39 diz assim: isto é o que oferecerá sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerá pela manhã, como já falamos, e o outro ao pôr do sol. O Messias foi predito como um cordeiro levado ao matadouro, para mostrar a sua paciência em seus sofrimentos, a disposição para morrer pelo homem. Isaías, no capítulo 53, verso 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aqui, o profeta aplaude a obediência de Cristo ao sofrer aquela morte. Pois se a sua morte não tivesse sido voluntária, ele não seria considerado como uma oferta aceitável, tendo assim satisfeito a falta cometida por nossa desobediência. Como pela desobediência de um homem, disse Paulo, todos se tornaram pecadores. Assim, pela obediência de um homem, muitos foram feitos justos. Romanos 5,19. Um cordeiro entre os judeus também era um emblema de paciência, mansidão e gentileza. Em todos esses relatos, e não apenas em um deles, Jesus foi chamado de o Cordeiro. Ele se entregou, mesmo sendo inocente. 1 Pedro, no capítulo 2, versos 23 a 25. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo de vossas almas. Ele era o sacrifício pelo pecado, a substância representada, pela oferta diária do cordeiro, e morto no horário habitual do sacrifício da tarde. E aqui eu quero dar uma pausa, irmãos, para trazer a questão dos 2 blocos de execução dos cordeiros. Jesus, ele era galileu, mas o título que deram a Jesus de Galileu não era só porque ele vinha da Galileia. Inclusive, alguns discípulos dos fariseus perguntaram se porventura tem se levantado algum profeta vindo da Galileia? E aí, quando nós vamos pesquisar, nós vamos ver que Amós veio da Galileia. Mas esse título Galileu era um título de menosprezo, era um título de preconceito, era um título que rebaixava a pessoa. Não vem ninguém importante da Galileia. Quem é esse que está se colocando como profeta? Vindo ele da Galileia? Não se levanta profeta na Galileia. Os galileus preparavam a sua Páscoa na quinta-feira. O único que não é galileu no meio dos apóstolos era Judas. A Bíblia diz que depois de terem comido a refeição, de Cristo ter comido a refeição, saiu para o Getsêmani. E no início da madrugada, para sexta-feira, Jesus Cristo foi preso. No momento que os cordeiros estavam sendo mortos no templo, Jesus Cristo estava sendo crucificado do lado de fora da cidade de Jerusalém. Jesus Cristo foi o cordeiro, a propiciação aceitável por Deus. Ele cumpriu todos os propósitos de Deus, inclusive os detalhes foram cumpridos por Jesus. Se Deus não entregasse o seu próprio filho para ser condenado no nosso lugar, ele não seria a oferta aceitável.
E Jesus Cristo morre na cruz do Calvário. Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Cristo, diz Paulo, é a nossa Páscoa. Ele foi sacrificado uma vez, e sob essa condição, para que a eficácia dessa única oblação fosse eterna. O que resta agora é que nós comemos, não uma só vez ao ano, mas continuamente, através da ceia do Senhor. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, oferecido a nós todas as vezes quando nós estamos diante da ceia do Senhor. Não é somente uma vez no ano, como acontecia aqui com relação à Páscoa. Se tornou para nós uma atividade que faz parte da agenda da igreja e que precisa ser levada em consideração por todos os crentes. Cristo me chamou para a sua mesa, para que eu pudesse ter comunhão com Ele, não somente uma vez no ano, mas todas as vezes, diariamente. Não somente 2 vezes ao dia, mas todas as vezes, todos os momentos, em toda hora, estamos em comunhão com aquele que morreu por nós na cruz do Calvário. A terceira observação: não há mais necessidade de se aspergir o sangue de um cordeiro nas vergas das nossas portas. Romanos capítulo 5, verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Aqui é apresentada a razão do nome da Páscoa, passar por cima, do hebraico pesash, derivado do verbo passar, soltar ou passar. Esse significado faz referência à ocasião em que Deus enviou a 10ª praga sobre o Egito. E para os israelitas deve ter sido uma oferta de conforto. Uma ordenança que deveria ser observada até que Cristo, que é o cumpridor da lei, viesse, substituindo assim a sombra pela realidade. Era o sinal para o anjo destruidor enviado por juízo de Deus sobre o Egito. Êxodo no capítulo 11, versos 4 a 7. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá. Desde o primogênito do faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto à mó, ou ao moinho. E todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, enquanto nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, diz o texto, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Ou seja, o sangue aspergido era o sinal de que aquela casa estava sob a proteção de Deus e que nenhuma pessoa nela seria ferida. Conforme o significado da palavra Páscoa, o anjo da morte viu o sinal e passou por cima daquela casa, não infligindo neles a morte. Então, pela fé, apropriamo-nos do sangue de Cristo, que foi derramado uma única vez e que nos purifica de todo pecado, trazendo-nos a vida eterna juntamente com Ele. E para concluirmos, meus irmãos, o que nós vimos aqui hoje? Aquele que era sombra deu lugar à realidade. A sombra, ela se esvai quando permanecemos na escuridão. A sombra aparece quando nós estamos diante de uma luz como essa. Mas quando brilha o sol da justiça sobre nós, não carecemos mais de coisas passageiras, e nem coisas que são desvanecedoras e que já perderam o seu valor. Mas aquilo que é eterno permanece, como diz a própria palavra, o próprio termo eterno. Cristo em nós é eterno. O seu sacrifício foi perfeito, dando lugar àquilo que era transitório, mas que ao mesmo tempo apontava para a vinda de quem nos substituiria.
e manteria de pé a nossa parte da aliança. E deveria ser um homem a morrer, porque foi um homem que pecou. Cristo se fez homem e se apresentou diante de Deus no tabernáculo eterno como sacrifício perfeito. E a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou, como prova de que ele saiu da presença de Deus vivo, tendo Deus aceitado o seu sacrifício perfeito, feito uma só vez, para remir os nossos pecados. Aquilo que era sombra deu lugar à realidade. Também vimos que não há mais necessidade de trazer um cordeiro ao altar. Já pensou que todas as vezes quando nós saímos de casa, trazer um cordeiro ao altar? Que situação desoladora. Mas ao mesmo tempo, quando nós olhamos para a leitura do texto lá, do Velho Testamento, nós vamos ver que até aqueles que não tinham condição, Deus foi descendo a qualidade dos sacrifícios que deveriam ser apresentados. Mas mesmo assim, o cordeiro tinha que ser apresentado. Eu não tenho condição, eu vou me juntar com outra família, mas o cordeiro tem que ser apresentado. Porque era o cordeiro que deveria ser sacrificado. Mas nós não precisamos mais trazer um cordeiro ao altar. João, ele vê, na visão, na sua experiência, ele vê um cordeiro na eternidade como tendo sido morto. E antes dele ver esse cordeiro, ele chora porque não havia quem pudesse pegar o livro da mão daquele anjo. Olha, o Cordeiro de Deus, ele ressuscitou e venceu para abrir os 7 selos. Temos um cordeiro no céu, intercedendo por nós. Não precisamos mais trazer um cordeiro ao altar de Deus. Não há também mais necessidade de se aspergir um sangue nas nossas portas, nas nossas vergas de portas. Ontem lá na sede eu falei que eu gosto muito desse Salmo 23, o verso 4, porque todas as vezes quando eu ia para a casa da Leila, quando estávamos no período do namoro, a família gosta, né, que hoje é a minha família também, gosta muito de conversar, e nós nos perdíamos na conversa, o horário ia embora. Quantas vezes, no meu período de namoro, eu saía da casa da Leila meia-noite e meia, 1 hora da manhã, indo para casa. Toda a capital. Eu aqui não vi isso aqui ainda, né? Mas deve estar aí rolando lá para o lado daquelas casinhas do governo lá. Mas aglomerado, favelas igual lá no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte tem. E são tão violentas quanto lá. Na que eu tinha que atravessar para chegar em casa, eu tinha que passar por um beco chamado Beco do Índio. Quantas e quantas vezes eu ouvi histórias de que um era amarrado de dia para matar à noite. E eu saía da casa da Leila com medo, mas ao mesmo tempo eu me lembrava das palavras do Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não deveria temer mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas-me, ó Senhor, uma mesa para mim na presença dos meus adversários. Não temos mais necessidade. E aí, por causa dessa realidade, às vezes a gente costumava, ouvir alguns tiroteios. E aí a Leila corria, escondia, por causa de bala perdida. Eu falava, não vou preocupar com isso não. Na verga da minha porta tem o sangue aspergido. O anjo da morte não entrará na minha casa. Mas nós sabemos que a realidade não é assim. Nós não precisamos de sangue na verga das nossas portas. O sangue tem que estar na nossa vida, nos purificando dos pecados. E se uma bala perdida nos levar embora, nós estaremos simplesmente voltando para casa. Mas de fato, de verdade, precisamos entender que o Senhor é aquele que nos guarda. Porque nós temos um cordeiro e nós não precisamos mais trazer o sangue na verga das nossas portas.
porque Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Cristo é o Cordeiro Pascal. Para Ele apontaram os patriarcas e os profetas. Ele foi a esperança dos nossos pais e o conteúdo da pregação dos apóstolos. Cristo é o Cordeiro Imaculado de Deus, o pão vivo que desceu do céu. Ele é a verdadeira Páscoa, a nossa Páscoa. Todas as vezes que te perguntarem, vocês comemoram a Páscoa? Cristo é a nossa Páscoa. Como assim? Aí você vai ter uma porta aberta para falar daquilo que Deus fez na sua vida. Cristo é a nossa Páscoa. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Vamos orar?